Portanto, este livro nasceu de uma dissertação de mestrado, portanto, uma investigação em Ciências da Comunicação, em Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias, e descobri o termo ansiedade, que eu acho que é um termo oculto para a maior parte das pessoas, e era também para mim, há coisa de 5 ou 6 anos atrás. E descobri o termo através da Maria Augusta Babo, numa das aulas, num dos seminários do mestrado na Nova, que me falou, portanto era um seminário sobre culturas do eu, sobre a identidade do eu, o que é ser eu, portanto é um tema muito contemporâneo da cultura contemporânea, e o que era esta coisa de ser eu e eu ser diferente de todos os outros. Isto levou-me a tentar conhecer o termo, como é que nasceu este termo, que era um termo que não existia sequer com uma grafia fixa em português, com H, sem H, com um S, com 2 S, com Cs. Bom, então tive que estudar a sua origem medieval. Um filósofo escolástico que é o Duns Scotus, ou João Duns Scotus, criou o termo em 1300 e qualquer coisa, portanto, século XIV, e foi repescado por vários filósofos ao longo dos séculos, pelo Leibniz, pelo Merleau-Ponty, pelo Simondon, pelo Boris Vian, também um poeta, um escritor, e mais recentemente pelo Gilles Deleuze e o Félix Guattari. E foi aí, no livro Mille Plateaux, foi aí que eu fui beber mais a minha interpretação da ansiedade. E depois tentei, em 3 capítulos, dividir o livro para criar uma carta do conceito, uma carta do termo, uma carta que é, ao mesmo tempo, etimológica, filológica e conceptual e filosófica. E então dividi por latitude, longitude e tropismos ou trópicos. Na latitude temos a carta etimológica, da origem da palavra. Nas longitudes temos excertos, portanto, excertos de cada um dos autores, de cada um dos filósofos ou dos escritores que utilizou o termo, para podermos compará-los, e o que é que cada um pensava da ansiedade, o que era a ansiedade para cada um deles, como é que cada um a via e como é que a escrevia. E no 3º capítulo, nos tropismos, nos trópicos, crio então a parte mais teórica, em que fundo os 2 capítulos e tento intrusar um discurso em que apresento por várias entradas, as várias opções da ansiedade de cada um dos autores estudados, para depois tentar também dar largas à minha imaginação e fazer uma interpretação que vai desde a física quântica à filosofia, passando pela literatura. Portanto, é um termo que anda à volta do eu ser diferente de todos e do eu não existir, porque nós não somos eu, nós somos uma vida. Portanto, e esta ideia da singularidade, da individuação, como é que cada um devém aquilo que é, como diria Nietzsche, o eterno retorno que diferencia e que vai cristalizar em ansiedades a diferença absoluta, a diferença pura que cada um de nós é em determinado momento da sua vida, de uma vida.